Programa tá na hora de uau, não é que a Bíblia tinha razão? E hoje a pergunta vem de Santo André, São Paulo, né? Santo André, São Paulo. E é a minha amiga Riana, ela é de Santo André, São Paulo. E ela está perguntando, a Riana Alves Cantanhede. Riana Alves Cantanhede, ela quer saber aonde foi que o Caim achou uma mulher. O quê? Não acredito. Eu lá sei, Riana, eu lá sei onde foi que Caim achou essa mulher. Meu pai do céu. Não tava lá? Não tava lá e... Mas eu fui procurar, né? Fui procurar pros antepassados, saber se alguém tem uma informação... Se esta mulher que o Caim achou era uma mulher mesmo, ou se era uma quenga, né? Não sei. Sei que ele achou essa mulher. Não sei que ele achou essa mulher. Vamos lá. Onde foi que Caim achou uma mulher? Riana, tu me coloca em cada situação, Riana. Tu me coloca em cada situação. Rapaz. Olha só. No início... O mundo era composto por Adão e Eva. Depois nasceram Caim e Abel, né? Tudo bem, até aí tudo tranquilo. Então Caim achou de matar Abel, né? Matou Abel porque ele era o Caim, né? Ele era o Caim. Então ele matou Abel, achou de matar Abel. Então como Caim encontrou essa mulher? É o que a Riana quer saber. Ai. De onde ela veio, né? Por que a Bíblia não nos relata? Por que a Bíblia não nos relata? Eu também queria saber o porquê que a Bíblia não nos relata. Mas vamos lá. No início o mundo era composto por Adão e Eva. Depois nasceram Caim, Abel. Então Abel matou Caim, né? Matou Caim. E... Em primeiro lugar, nós temos que fazer o seguinte. Deus criou ali o ambiente onde ele colocaria o homem. Fez ali os animais em pares, né? Animais em pares, macho e fêmea, né? E viu Deus que era bom. Macho e fêmea. Você nunca viu um animal homossexual, né? Nada contra quem quer ser homossexual, mas você nunca viu um cachorro assim se rebolando, como se ele fosse uma cachorra e tal. Você nunca viu esse negócio. Esse negócio acontece só entre os seres humanos, né? Os seres humanos são terríveis, né? E... Então... também você nunca viu os animais fumando, né? Fumando, bebendo cachaça. Ei, esse cachorro tá morto de bêbado, bebeu cachaça. Aquele outro cachorro ali tá traficando droga, é maconheiro, né? Não, você nunca viu os animais com esses comportamentos assim estranhos, né? Comportamento estranho, né? Comportamento estranho. Então, em primeiro lugar, quando Deus criou ali macho e fêmea, viu Deus que era bom. Em segundo lugar, Deus criou o homem, a sua imagem, semelhança. Viu que não era bom que o homem estivesse só, né? Fez-lhe uma companheira mulher, né? Uma companheira mulher. Certo? Em terceiro lugar, Deus dotou esse casal com bênçãos da procriação e transformou esse ato numa oportunidade de prazer e satisfação santificados. Então Deus abençoou e lhes disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra, né? Tem irmãos que levam isso a sério, né? Tem irmãos que querem povoar a terra sozinhos. Tem já uns 5 meninos, né? Ainda tá fazendo mais, aquela coisa toda. Ainda tem planos para fazer mais 10, né? Enchendo a terra de menino. Irmão, a Bíblia tá dizendo que é para todos multiplicar a terra, né? Multiplicar-se, não é só tu não. Deixa de ser egoísta. É para todos, viu? Deixa de ser egoísta, não é só tu não, tá bom? Então, enchei a terra, enchei a terra, né? Então, como Adão e Eva poderiam encher a terra? Cumprindo a determinação de Deus. De que maneira isso poderia ser possível? Vamos ver o relato? Tornou Adão a conhecer a sua mulher. Presta atenção, tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela deu à luz a um filho.
Ora, o verbo tornar significa dizer que ele já tinha conhecido ela antes. O quê? Não acredito. Para alguém que diz por aí que o pecado de Adão foi o sexo, nada a ver. Ele já tinha conhecido ela antes. Só que ela não gerava filhos. Deus não permitiu que ela gerasse filhos. Por quê? Porque qual o propósito do casamento? O propósito do casamento não é só gerar filhos assim, logo de imediato, não. O propósito do casamento, os primeiros 4 anos do casamento, é a base. Você tem que fazer a base do seu casamento. Então, você tem que, os primeiros 4 anos do seu casamento, você tem que desfrutar da vida a dois, você e sua esposa, se conhecerem, entendeu? Desenvolver uma intimidade profunda. Isso será a base da sua família. Aí depois é que deve vir os meninos. Depois é que deve ver os meninos, 4 anos depois. Agora tem gente que já nasce, tem irmã que já casa com os meninos tudinho no bucho, né? Casa com 2 meninos no bucho já. Aí não pode, aí complica a situação, né? Então obedecer a Deus é bem melhor, né? Obedecer a Deus é bem melhor para tu viver bem. Então os primeiros 4 anos do teu casamento deve ser para isso, para vocês viverem a dois, a vida íntima a dois, se conhecendo. Certo? Então, Adão tornou a conhecer sua mulher e ela deu à luz a um filho. Ora, o verbo tornar significa dizer que ele já tinha conhecido antes, né? Então, a referência aqui é o ato sexual, intimidade entre homem e sua mulher, que é necessário para a procriação e cumprimento da obrigação de encher a terra. A resposta é muito simples: casamento entre irmãos, né? Casamento entre irmãos. O quê? Não acredito. Certamente Caim casou ou com uma irmã sua, ou talvez com uma sobrinha, né? Talvez com uma sobrinha. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção. Ali tinha que procriar, entendeu? E não tinha outra opção. Tinha que obedecer o chamado de Deus. Deus chamou para se multiplicar, crescer. E aí, desse jeito aí, tinha que... Para, irmã. Se acalme. Cadê o chazinho? Chazinho de camomila. Vai lá, menino, buscar o chazinho. Tá lá na recepção. Deixei lá perto do bebedouro. Pega lá pra ela. Pega lá pra irmã, porque ela se emociona. Ela se emociona aqui quando a gente tá explicando as coisas. Aí ela grita, ela pula. Outro dia ela caiu aqui da cadeira. Um negócio assim terrível, né? Tivemos até que chamar a SAMU para ver se ela não tinha quebrado o braço, mas tá tudo certinho. Então, casamento entre irmãos ou casamento entre ele e uma sobrinha. Então, antes dos seus 130 anos de existência, Adão e Eva tiveram 2 filhos, homens, Caim e Abel. Aos 130 anos, Adão e Eva geraram 7. Adão viveu 800 anos depois que Sete nasceu e teve filhos e filhas. Gênesis 5:4. Quantos filhos? Ninguém sabe. Ninguém sabe quantos filhos Adão teve, né? Teve muitos. Adão viveu quase um milênio. 930 anos foi que Adão viveu. O quê? Não acredito. Então ele encheu a terra de menino. Encheu a terra de menino, de menina, né? Foi um negócio assim tremendo. Então, tinha várias opções aí. Tinha irmã de tudo quanto é cor, de tudo quanto é gosto. É assim, então... Não, volte pra cá. Não, depois vocês cantam. Não, vocês cantam depois com ela. Com ela vocês cantam depois, vamos voltar aqui pro estudo. Que quando a gente tá aqui no estudo, vocês ficam com as heresias de vocês. Que vocês não querem aprender. A Bíblia diz que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Vocês procuram estudar a Bíblia? Vocês se ajeitam? Eu estou explicando aqui com o negócio de cantar com ela. Negócio. Então é muito simples, viu? Então ninguém sabe. O Adão povoou a terra. Na Gênese bíblica, a sua genealogia só há o registro de homens. A genealogia lá só registra os homens. As mulheres não entravam na genealogia. Por conseguinte, não se sabe quantas filhas foram geradas por Adão antes ou depois de seu filho Sete. O casamento entre irmãos fora permitido porque foi permitido por Deus para que a terra fosse povoada. E foi por isso que Caim conheceu a sua mulher e teve um filho. A súbita menção da mulher de Caim não cria aqui nenhum problema,
porquanto Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, além dos 3 primeiros cujos nomes lhe foram dados. Então, os primeiros habitantes da terra não tiveram outra alternativa senão casarem entre si, entre seus irmãos e entre os parentes, a fim de cumprir a ordem divina, crescer e multiplicar, né? E multiplicai-vos sobre a terra, né? Então, aliás, essa dificuldade não houve dificuldade porque não havia tanto pecado na terra. A terra ainda não tinha tanta gente, quanto mais gente, mais pecado, né? Quanto mais gente, mais pecado. E não tinha assim tanto pecado. Então a carne humana ainda não era tão contagiada com tanto pecado. Aí podia casar-se entre si e que não dava problema. Agora hoje é comprovado cientificamente que não é bom casar com os parentes, né? Não é bom casar com os parentes, nem a Bíblia permite. Depois a Bíblia proibiu, né? Depois disso a Bíblia proibiu casar, tirar, você ver a nudez da sua parenta, né? Então a Bíblia proibiu, certo? Então, este costume, casamento entre irmãos consanguíneos, continuou por muito tempo. Tanto que Abraão se casou com a sua irmã, né? A sua irmã, Sara. Não acredito. Ele casou. A Sara, ela era meia irmã dele. Por isso ele não mentiu quando ele disse que ela era irmã dele. Ele não mentiu, não. Ela era meia irmã dele, entendeu? Então, Abraão se casou com sua meia irmã, Sara, Gênesis 20, versículo 12. Posteriormente, pelo degenerar-se da raça humana, essa prática foi proibida lá em Levítico, capítulo 18, versículo 6 ao 17. Aí Deus proibiu porque a raça agora estava degenerada e o pecado estava predominando e aí não dava mais certo, né? Os genes não se combinavam mais, por isso Deus proibiu. No final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão, porque a Bíblia ela é inerrante, infalível, palavra de Deus. Questionar com a Bíblia é dar murro em ponta de faca. Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Eu vou ficando por aqui, prometo voltar na terça-feira, se Deus nos permitir. Vou deixar vocês agora com o Jornalismo Verdade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. Está na hora da gente conversar com a Célio Trindade, os principais notícias que estão rolando no Brasil e no mundo. Eu espero que vocês tenham assim uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Tô indo, tô indo, tchauzinho.